sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH, tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas pelo canal do YouTube Pode na Rede e todas as sextas-feiras às 14 horas no canal 527 da Claro em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, nossos apoiadores, a BRH Brasil, a Associação Brasileira de Recursos Humanos e a PG Portugal, a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. E também os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC, a Remunera Consultoria e o Peixe 30 Recruiter. O tema de hoje é o papel do Employee Branding na estratégia das empresas. Olha que tema bacana, pessoal! Estamos aqui com a Suzy Caverri, ela é CHRO
da Latam da Total Pass. Suzy, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui no programa. Oi, Cláudio, obrigada. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com você no Gestão em Pauta e agradeço aí o convite da Rede Alto Tietê também para participar aqui com esse tema que é tão legal, né? Employer Branding é uma delícia da gente falar. Poxa, e é um tema que você tem muita experiência, por sinal, né, Suzy? E você me corrige se eu estou falando certo ou não, parece que você até tem um livro, é isso? Sobre a temática ou não? É isso mesmo. Eu lancei o primeiro livro sobre Employer Branding aqui no Brasil, chamado Isso é Employer Branding, né? E aí a brincadeira é justamente que tem uma pergunta de interrogação e uma de exclamação, porque todo mundo acha o que sabe, né? O que é Employer Branding, na verdade, a prática é bem diferente do que as pessoas imaginam que seja. Então, foi lançado em 2020 aí pela editora Líder, tá nas maiores livrarias do país, é sucesso de vendas aí, e ensina um pouco profissionais e empresas como fazer a gestão de marca empregadora. Que bacana. A editora Líder é da Andréa Roma, é isso? É isso mesmo. Poxa, Andréa querida. Andréa é uma grande amiga, ela tá me devendo um bate-papo aqui no programa, viu, Suzy? Vou cobrar ela. É uma grande amiga, é uma pessoa incrível, na verdade, Andréa Roma, né? Ela é. E, Suzy, antes de a gente entrar num tema que realmente é um tema muito necessário de se falar, e eu tenho certeza que com a sua experiência você vai trazer muitos insights aqui para a nossa audiência. Mas fala um pouco de você, sua carreira, jornada, até chegar na Total Pass. Que bacana, Cláudio. Falar um pouquinho de mim, então, essa parte também faz parte do Employer Branding, né? Do Personal Branding, né? Faz parte desse cenário. Eu sou a Suzy Claverry, eu estou nesse mercado de RH já há mais de 15 anos, mas a minha carreira começou de um modo muito diferente. Na verdade, eu sou formada em design gráfico, comecei trabalhando em agências de publicidade, depois me especializei em marketing digital, no momento que isso ainda estava surgindo aqui no Brasil e as empresas procuravam como que a gente usa isso a favor dos negócios. E aí fui parar, por acaso, numa empresa de recrutamento e seleção que me convidou para administrar a parte de marketing para a América Latina deles, né, de experiência do candidato. E foi aí que eu me conectei, então, com o cenário de recursos humanos, não consegui mais sair de lá. Depois eu trabalhei em empresas como Michael Page, IBM, United Health Group, grandes multinacionais aí de segmentos diferentes. E há 1 ano e meio, mais ou menos, eu vim aqui para a Total Pass. Então, hoje eu sou responsável por toda a parte de recursos humanos do Brasil e da América Latina, numa empresa que vem em crescimento bastante exponencial aí. Quando a gente olha para a Total Pass, é uma empresa que tem 6 anos de mercado, focada em benefícios corporativos, né, bastante concentrados ali no cenário de bem-estar. Então, a gente tem 3 grandes frentes quando a gente olha para esse cenário, né, que é a frente de Total Fit, que a gente chama, onde a gente tem aí mais de 30 mil academias hoje por todo o Brasil, são mais de 1.700 cidades, mais de 250 modalidades para todo mundo escolher, né? Tem gente que gosta de jogar vôlei, tem gente que gosta de fazer natação, tem gente que gosta de jogar golfe, então tem esportes para todo mundo, para todos os gostos, em todas as possibilidades. A gente tem o Total Mind, que atende muito também as necessidades dos RHs hoje em dia, né, que inclusive foca na saúde mental. Então, a gente tem também planos para os colaboradores das empresas, onde a gente tem a oportunidade deles fazerem terapia, recursos de meditação, para cuidar da sua saúde mental dentro dos nossos planos. E tem o Total Fit, que também é parte do nosso plano, é o nosso terceiro pilar aí, que foca justamente na saúde nutricional. Então, a gente olha a saúde e bem-estar como um todo, de uma forma muito holística, né? Não é à toa que a gente tem aí como propósito, né? E a gente divulga isso muito interna e externamente, né? Que é fazer a humanidade viver mais e melhor. Poxa, que bacana, Suzy. Então, assim, ela foca na questão da saúde física, mental e alimentar, é isso? Exatamente. Que a gente bacana. olha a saúde como um todo, né? Porque a gente entende que não adianta você ter uma boa saúde alimentar se você não pratica atividade física. Não adianta você ter uma boa atividade física se você não cuida da saúde mental, né? Tudo isso envolve saúde, tudo isso faz parte do bem-estar. Que bacana. E a Total Pass, ela tem de quais portes de empresas? Todos os portes de empresa. A partir de 5 funcionários, você já consegue fazer aí um contrato com a gente como Total Pass. Então, tem possibilidades para todos os tamanhos de empresa, né? Desde as gigantes multinacionais até as pequenas e médias empresas que podem e devem oferecer, obviamente, benefícios para cuidar dos seus colaboradores e melhorar a experiência deles no dia a dia. Com certeza, Suzy. Então, assim, a partir de 5 colaboradores já pode ter lá a Total Pass, né? Você sabe que é um segmento muito importante, ainda mais nos tempos atuais, né, Suzy? Então, a gente fala que por trás do negócio tem as pessoas. E por trás das pessoas tem a saúde. Então, onde que vocês
trabalho esse lado aí, né? Exatamente, e eu nem diria por trás dos negócios, na frente dos negócios, né? Porque quando a gente olha para a entrega final do cliente, a experiência do cliente, toda boa experiência dos produtos ou serviços que qualquer empresa deseja vender sempre é parte das pessoas que fazem parte dessa empresa, dessa história, né? Então a gente precisa olhar primeiro para dentro, cuidar das nossas pessoas para que elas entreguem através da gente, da nossa marca, bons serviços e bons produtos para o mercado. Que bacana. E até falar um pouco também que eu tive lá no Conar, e vocês estavam com um stand lindo demais lá, Total Pass, hein? Tava lindo mesmo. A gente vem aí ano a ano ganhando bastante mercado, mostrando bastante essa marca, mas com muita consistência, né? Com muito foco na experiência das nossas pessoas internamente, né? Eu como RH, olhando muito para a experiência das pessoas colaboradoras, mas a gente olhando também como negócio muito para a experiência das empresas e dos RHs que contratam a gente, né? Então, como a gente também aí tem essa interface entre os RHs que contratam a gente dentro das empresas e o cliente final, né? Que é o funcionário que também utiliza esse benefício, para a gente a questão de experiência é algo fundamental dentro dos nossos pilares. Uau, que bacana, Suzy, fantástico. Eu admiro muito a Total Pass que eu tenho acompanhado ali, você é uma pessoa incrível, uma experiência, de um olhar assim para esse lado mais humano, até da marca empregador, que a gente vai falar aqui um pouco, né? Eu tenho acompanhado você, Suzy. Tô vendo. Eu fico lá, eu não sou investigador não, mas eu fico lá investigando lá. Que bom, que bom. Né? Eu não sou investigador de polícia não, mas eu fico lá observando lá suas postagens, né? Muito bacana mesmo, top demais. Maravilha, sucesso mesmo, né? Que vocês cresçam cada vez mais, tá certo? Obrigada. Abner, por favor, coloca a imagem do Top of Mind RH da Total Pass, por favor. Pessoal, aproveitando, a Total Pass foi lembrada entre as 5 empresas do Brasil pelo prêmio Top of Mind de RH 2025, no segmento Soluções de Benefícios de Saúde e Bem-Estar. E agora está na fase final, concorrendo ao primeiro lugar do Top of Mind de RH. Colegas profissionais de RH, entre no link através do QR Code que está aparecendo aí na tela e indique a Total Pass. Aliás, uma grande empresa e que vem fazendo a diferença. Suzy, fala um pouco mais sobre esse momento da Total Pass, desse prêmio. Essa é uma jornada muito bacana que a gente tem feito parte, né? O ano passado a gente já foi premiado também nessa categoria, esse é o 2º ano que a gente está aí como finalista também em marca e mostra bastante o resultado do nosso trabalho, da proximidade, do cuidado que a gente tem tido com os RHs, né? Não só oferecendo um serviço padrão, mas oferecendo acima do padrão, né? Trazendo essa questão de como somos parceiros efetivamente de um RH, realmente provocando ali os cenários de bem-estar de uma forma mais efetiva, mais holística, com frequência, né? E com planejamento, e não só com ações pontuais, que a gente possa realmente sustentar os colaboradores aí em termos de saúde de uma forma geral. Poxa, eu já admirava, eu tô cada vez mais apaixonado aqui pela Total Pass, pelo trabalho de vocês aí, que é incrível, né? Considerando sua experiência com Employee Branding, né? Como você explicaria essa estratégia de forma simples às empresas e aos profissionais de RH? A gente eu sempre recebo essa pergunta, né, Cláudio? Já trabalho com isso há muitos anos, acho que eu sou uma das primeiras profissionais que comecei a trabalhar com Employer Branding há 15 anos atrás, onde o RH ainda nem falava sobre isso direito no Brasil, né? Eu mesmo não tinha com quem fazer trocas, né? Eu trocava muito trabalhava numa multinacional, então trabalhava me conectando com públicos de outras localidades, né? Estados Unidos, Europa, onde esse conceito já estava mais desenvolvido. Há alguns anos atrás a gente veio começando a falar mais sobre Employer Branding, mas ainda tem muita dúvida sobre esse assunto, né? Mas eu costumo dizer que de uma maneira muito simplificada, né? A gente está falando de employer branding, a gente está falando de gestão de marca empregadora, que numa tradução literal é isso, né? Mas no final, o que isso representa? A gente está falando de uma reputação. Eu gosto muito de usar essa palavra, reputação, para definir employer branding. É a forma como sua marca é reconhecida pelos públicos internos, ou seja, pelas pessoas colaboradoras da sua organização, pelos candidatos, pelas pessoas do mercado, né, como marca empregadora. E que é diferente de uma marca comercial. E aí eu costumo fazer uma brincadeira, né? Todo mundo pergunta, mas será que a gente, né, eu já invisto em marketing, em comunicação,
comunicação da minha empresa? Será que eu preciso ter uma estratégia focada em marca empregadora? E aí eu vou te fazer uma pergunta que geralmente eu faço para todo mundo quando eles me vêm com esse questionamento. Me fala uma marca que você costuma comprar de pasta de dente quando você vai comprar, Cláudio. Tem, por exemplo, ali que eu me lembro agora, né? Colgate, acho que outras que é Colinos, né? Se não me engano. São as marcas que te vêm à cabeça e que são marcas que geralmente você compra com frequência, né? Mas será que em algum momento, por exemplo, você já parou para visitar o site dessa empresa e perguntar como que eles são como marca empregadora? Você já consultou, por exemplo, profissionais que trabalham na empresa que produz essas marcas para saber como é a experiência de trabalho? Provavelmente não, né? Não. Pois é. Poxa, eu tô aqui rindo porque, poxa, é verdade, né? A gente tem ali a marca, mas e aí? É verdade. A gente conhece ela de verdade por trás dos bastidores? Exatamente. Muitas vezes a gente conhece, né? A gente está cercado de marcas comercialmente e a gente conhece muitos produtos e serviços dessas marcas, mas na maioria das vezes a gente não para pensar em como ela é como marca empregadora. Por isso que é importante e inteligente como gestão de pessoas, gestão de talentos, né? Faz parte da estratégia de gestão de talento das áreas de recursos humanos ter um enfoque específico e com esse olhar para a gestão de marca empregadora, né? Porque isso atrai pessoas e principalmente atrai as pessoas certas para trabalhar dentro da sua marca. A gente não precisa atrair todo mundo do mercado como candidato, a gente precisa atrair aquelas pessoas que combinam realmente com a nossa marca empregadora. Então é importante fazer um investimento exclusivo, específico, né? Com esse enfoque para as pessoas entenderem que aquela marca comercial também é uma potencial empregadora. Poxa, muito bacana a sua colocação, né? Porque assim, quando a gente tem uma empresa com uma marca empregadora até consolidada, inclusive até os próprios colaboradores indicam para as pessoas, né? Aqui realmente é uma empresa boa de se trabalhar. Então faz todo sentido isso, Suzy? Faz todo sentido. E quando a gente olha para uma marca empregadora forte, o que deixa ela mais forte ainda? Não é quando a marca faz a propaganda dela mesma como marca empregadora, mas sim quando ela ganha uma reputação tão verdadeira, tão genuína, a ponto das pessoas reconhecerem ela realmente como uma marca empregadora, de ser muitas vezes uma empresa desejável pelos candidatos para se trabalhar e principalmente quando as pessoas que trabalham dentro dela têm uma experiência boa de trabalho a ponto de recomendar essa marca, como você falou, né? Tanto que é quando a gente fala o que veio antes, né? O ovo ou a galinha, o employer branding ou a experiência do colaborador, eu digo que um não vive sem o outro, mas o fato é, a experiência tem que vir antes da reputação. A reputação ela é criada a partir da experiência. Então não adianta você querer se promover como uma marca empregadora ou tentar fazer a sua marca empregadora ser forte sem antes olhar para dentro de casa e criar uma boa experiência para as suas pessoas colaboradoras. Porque é a partir dessa vivência, dessa experiência positiva de trabalho, que a reputação vai ser criada e vai ser mostrada de maneira genuína para o mercado. Poxa, e você estando assim um ambiente como esse aí, né, que as pessoas reconhecem ali os colaboradores, que chegam a indicar ali, né, a empresa, como você bem falou aí, e com certeza você tendo uma esfera dessa assim, dentro da empresa, isso reflete nos clientes, por exemplo? Com certeza, reflete muito nos clientes. Hoje, essas intersecções entre as experiências, elas estão muito conectadas, né? Quando a gente olha para a experiência do cliente, ela é feita a partir de boas experiências dos colaboradores, né? Eu brinco que não existe uma boa experiência do cliente se o colaborador não estiver sendo bem tratado dentro de casa, né? Como é que você vai pegar uma pessoa que não está tendo uma experiência legal de trabalho e querer que ela ofereça uma boa experiência para o cliente? Então, no final do dia, quando a gente está falando de employer branding, a gente não está falando de uma estratégia de oba-oba, de mais uma moda de mercado, de mais uma tendência, né? Mas sim de uma estratégia de gestão de pessoas que no final do dia vai impulsionar resultados de negócios efetivos, porque quando você tem uma boa experiência de colaborador, você tem um monte de resultados positivos, né? Quando você tem uma marca empregadora forte, você diminui o SLA de contratação, você tem candidatos vindo mais para suas vagas de maneira espontânea, porque já desejam, né, trabalhar na sua empresa, o seu esforço com recrutamento e seleção é menor, a sua taxa ali de preenchimento
preenchimento, né, de tempo de vagas mais complexas, vai ajudando a melhorar esses caminhos através, né, do conhecimento dessa marca empregadora como uma marca forte. Marcas empregadoras fortes também trazem menos, né, turnover, ou seja, as pessoas têm orgulho de trabalhar dentro daquela marca empregadora, querem falar sobre aquilo, querem criar suas carreiras dentro dessa marca, portanto também ajuda na diminuição do turnover, o que automaticamente também melhora todas as experiências de trabalho ali pelo orgulho de pertencer dentro dessas empresas, que obviamente geram resultados de negócio porque geram melhores experiências dos clientes lá na frente. Então, tá tudo conectado, a gente só precisa de tempo para estruturar essa estratégia e entender que é uma estratégia de médio e longo prazo, né? Ela não vai trazer resultados no primeiro vez, mas ela deve fazer parte das estratégias modernas hoje de recrutamento, né, de seleção e principalmente de gestão de pessoas das empresas. Poxa, isso aí de forma estratégica é fundamental. Então, assim, não sei se eu estou falando certo, mas é sorte aí da TotalPass ter você lá. Obrigada. Uma pessoa incrível que tem um conhecimento, sabe, muito profundo mesmo, né? Porque realmente, quando se fala de marca empregadora, não é só como você falou, não é só no oba-oba. Tem que realmente ser genuíno. Tem que estar ali enraizado ali na cultura, né, do dia a dia, né? As pessoas têm que perceber isso genuinamente. Porque aí, como você também falou, é aí que ela abraça ali a causa ao ponto de querer permanecer na empresa, de querer indicar. E eu acho que está falando aqui nos bastidores, né, Suzy, que eu fui dar uma palestra lá na Porto Seguro essa semana aqui, né? E até agradecer aqui a Mariana Cruz, que me convidou, toda a liderança, a equipe lá que me receberam com um carinho imenso lá. E aí, eu percebi isso deles, essa questão, sabe, em relação à marca empregadora. Então, com certeza, a TotalPass passa por essa estratégia em que, poxa, todo mundo também vai querer trabalhar na TotalPass. Eu já estou querendo trabalhar. Né? Que ótimo. Não, eu já estou querendo ter uma vaguinha lá. Ô, Suzy, já convido o Cláudio Luve aqui. Mas é muito bom a gente poder estar em uma empresa em que realmente tem esse olhar. Né? Isso é muito bom, Suzy. É muito bom e traz resultados de negócio no final do dia, né? Muito. E com certeza você aumentaria a produtividade e até o lucro. Exatamente. Da empresa. Né? Então, poxa, isso é fantástico. É você saber que você está numa empresa em que valoriza as pessoas, né? Que tem esse cuidado. E, poxa, isso não tem preço, viu, Suzy? Não tem preço, porque muitas empresas aí as pessoas entram, não vê onde querer sair da empresa, não indica pra ninguém. É verdade. Agora, TotalPass não. Aí, pessoal, procura aí depois a regra da TotalPass aí, ó, né? É isso, temos vagas, aproveitem. Mas acho que um grande erro que as empresas cometem, Cláudia, é justamente querer propagar ou fazer, né, com que a marca empregadora seja forte, nessa ânsia de fazer essa construção com calma e planejada, né, e realmente provando ali o que você entrega como experiência de trabalho de maneira verdadeira e genuína. E aí tem aquela ânsia, que são as empresas fake, que a gente chama, né? Que são as empresas que se mostram muito no mercado e que depois elas não conseguem manter essa reputação. São aquelas empresas que promovem mundos e fundos nas redes sociais e que aí as pessoas são atraídas ali num primeiro momento, né? Para candidatura, para fazer parte do processo seletivo e falam, nossa, é incrível trabalhar nessa empresa. E aí depois de 2 ou 3 meses que são contratadas, percebem que aquele não era, né, a proposta de valor que foi vendida para eles. Então, acho que o grande cuidado quando a gente trabalha estratégias de employer branding é você não precisa ser uma empresa perfeita, porque nenhuma empresa é. Você não vai servir como marca empregadora para todas as pessoas candidatas do mercado, assim como todas as pessoas candidatas também não precisam querer a sua marca como empregadora. O importante é você jogar limpo, né? Você realmente ter ali promessas de valor que você realmente entregue nessa jornada de experiência do colaborador. Então, prometer exatamente aquilo que você entrega conecta com as pessoas e faz com que elas tenham realidade da experiência de trabalho e que mesmo que haja muitos pontos de melhoria, que sempre há na maioria das empresas, quando esse jogo é transparente e limpo, esse acordo é feito, as empresas e as pessoas se conectam. Poxa, bacana. Você até falou um pouquinho, mas assim, fale mais assim, quais são os indicativos do dia a dia que mostram que a marca empregadora está realmente funcionando? Fale para nós aí indicadores
Até o pessoal entender um pouco aí, o pessoal que está do RH aí, né? Ou da empresa que queira, de repente, implantar, né? Traga, por favor, a sua experiência desse lado aí de indicadores aí do dia a dia. Legal. Tem muitas formas da gente medir, né, como é que essa estratégia de employer branding está caminhando, e principalmente é importante medir justamente para fazer esse acompanhamento no caminho, né, e mudar a jornada sempre que precisa, né, para ajustar de acordo com a necessidade do negócio. Porque eu digo que a estratégia de employer branding, ela não caminha sozinha. Ela bebe da cultura organizacional da companhia, né, da organização, da empresa, e também dos objetivos de negócio. Ela tem que ser traçada com base nos objetivos de negócio. Não adianta eu querer contratar pessoas de chão de fábrica se o foco da minha organização é contratar pessoas de tecnologia. Então, eu preciso caminhar junto com o negócio. Acho que esse é um ponto muito importante. E depois, essas métricas são definidas depois desse entendimento do negócio, né? Porque as métricas, elas podem ser variadas e elas podem ser medidas de maneira diferente de acordo com a sua necessidade de negócio. Mas métricas que geralmente são comuns dentro desse cenário, né? As questões relacionadas à experiência do candidato, então, por exemplo, o NPS do candidato, ou o quanto aquele candidato já conhece da sua marca empregadora, mesmo antes de fazer parte de um processo seletivo ou de uma entrevista, as fontes de recrutamento, de onde estão vindo esses candidatos, né? Muitos deles já respondem nesse tipo de primeira pergunta ali, às vezes até quando fazem a candidatura no site, que eles já conheceram essa marca espontaneamente, ou que era uma marca desejável para eles trabalharem. O próprio sentimento dos recrutadores também importa nessa hora, né? Muitas vezes a gente vê no crescimento de marca que a gente tem feito na Total Pass, muita gente que antigamente não conhecia o que era a Total Pass, hoje já chega para os recrutadores falando, eu já conheço, eu quero trabalhar aí, né? A gente recebe muitas indicações de pessoas, a gente vê o volume de candidatos aumentando, né? Cada vaga que a gente divulga. Então, isso mostra que a marca empregadora está tendo visibilidade, está sendo atrativa. Além disso, tem outros cenários, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar dentro da marca empregadora é o Glassdoor, né? O Glassdoor é uma grande plataforma onde hoje as pessoas, né, que são colaboradoras de uma empresa ou ex-colaboradoras de uma empresa ou candidatos que passaram pelo processo seletivo conseguem falar a respeito de uma empresa de maneira anônima, né? Então, sem a exposição de quem eles são, mas dizendo exatamente quais são os pontos positivos ou negativos que eles encontraram naquelas jornadas. Essa é uma forma muito clara e transparente da gente medir a marca empregadora, né? Porque são as pessoas falando das experiências que elas tiveram com aquela marca. Além disso, medição, por exemplo, o que as pessoas estão falando nas redes sociais a respeito da sua marca, como é o ENPS, que a gente chama, né? O Employee Net Promoted Score, que são medições que a gente usa, por exemplo, para olhar a experiência dos colaboradores dentro das empresas, né? Então, isso mostra várias possibilidades de métricas para você olhar se a sua estratégia de employer branding está dando certo. Essa combinação do que você vai utilizar para medir depende muito da estratégia de negócio, que tem que estar alinhada com a estratégia de employer branding. Poxa, que bacana. E hoje em dia, a empresa que não trabalha essa questão de indicadores está fadada ao fracasso, porque tem que ter esses números ali para poder entender como está ali o negócio, né? De repente, para mudar a rota, fazer alguma correção, né? Por exemplo. A gente poderia citar também como um dos indicadores, Suzy, por exemplo, aí a taxa de turnover, absenteísmo. Com certeza, esses são índices que podem fazer parte dessa combinação de indicadores. Podem e devem, são índices que geralmente a maioria das empresas usa comumente, né? Também usa-se, por exemplo, o tempo de casa, né? Quantas dessas pessoas estão há mais tempo na empresa, né? Então, esse processo, quantos dos candidatos, né, que foram contratados permaneceram por mais tempo ou têm avaliações positivas, por exemplo, do seu comportamento ou do seu desempenho dentro da empresa. Então, dá para você fazer uma combinação muito interessante de acordo com a sua necessidade. Poxa, que bacana. Então é muito importante fazer esse trabalho aí, né? Suzy, o papo tá bom, mas eu preciso anunciar aqui os patrocinadores, tá certo? Azuki Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, que é tradição e referência em Guarulhos e região. A Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica com atendimento nacional. E o Peixe 30 Recruiter, a sua plataforma de recrutamento e seleção, rede social de relacionamento e apresentação profissional em vídeos. Durante o programa, fica aparecendo os QR Code dos patrocinadores. Entre e conheçam aí, tá certo, pessoal? Vamos aqui no breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu
sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Profissional de RH, tem sido frustrante para você esperar até a entrevista para realmente conhecer o candidato? Os currículos que não passam todas as informações e são desorganizados te atrapalham a fazer uma triagem da melhor maneira? Isso irá mudar. O Peixe 30 Recruiter é a plataforma de recrutamento mais completa do mercado. Com ela, você receberá a ajuda de uma inteligência artificial para selecionar os candidatos, levando em conta as suas características comportamentais. Todo o seu processo seletivo estará organizado em uma só tela, onde você controla cada etapa e dá o feedback aos candidatos de maneira automática. E para aprender a mexer no Peixe 30 Recruiter é muito fácil. A ferramenta é desenhada para que seja intuitiva e simples. Peixe 30. Encontrar gente boa é o melhor negócio. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é o papel do Employee Branding na estratégia das empresas. E estamos aqui com a Suzy Claverry, CHRO Latam da Total Pass. Aliás, o bate-papo está incrível, gente. Suzy, considerando que o EVP é central no Employee Branding, né? De que forma uma empresa pode entender o que oferece de especial para os seus colaboradores? Ótima pergunta, Cláudia. Acho que muita gente tem dúvida, né? E muita gente ouviu ou já tentou aplicar essa sigla, né? O tal do EVP e o que é isso, o que isso significa, né? Quando a gente está falando de EVP, eu brinco que ele é a sedimentação para a estratégia de Employer Branding, né? Ele é a base para a criação dessa estratégia de uma forma consistente e efetiva que realmente vai ter resultados no futuro, né? O EVP, ele nada mais é do que o Employee Value Proposition,
proposition, ou numa tradução literal, ele significa as propostas de valor de uma marca como empregadora. O que são essas propostas de valor no final? É aquilo que te torna único como marca empregadora. Então, muitas empresas colocam, por exemplo, eu sou uma empresa inovadora, e aí você vai lá e olha as redes sociais daquela empresa, ou vai conversar com as pessoas que são colaboradores daquela empresa, e aí pergunta, é inovador mesmo a propaganda que vocês fazem? E aí as pessoas respondem, imagina, a gente é super burocrático, né? Então, acontece muito dessas distorções. Por que é importante a gente trabalhar com o EVP, com as promessas de marca empregadora? Que justamente trazem à tona aquilo que a gente realmente entrega como experiência dentro das marcas. Então, esse é um processo muito sério, que muitas marcas às vezes tratam isso de maneira leviana ou não veem isso de importância fundamental dentro da estratégia de employer branding, o que não é verdade, porque quando você promove alguma coisa que você não é ou que você não entrega como marca empregadora, você tem uma distorção nessa reputação que você cria. E muitas vezes as pessoas ou vão desconfiar da tua marca e vão entender essa não é a reputação, não é a realidade do que eu estou vendo ou estou encontrando, seja porque eu trabalho nessa empresa ou porque eu ouvi falar sobre ela e entendo que a propaganda que ela está fazendo não reflete a realidade, ou realmente vai ter um posicionamento efetivo de marca, né? Então, descobrir as promessas, né? Que aquilo que você entrega de maneira única, que o seu concorrente não entrega igual, que a empresa do outro segmento não entrega, é muito importante. Existem processos hoje para fazer isso, metodologias fortes para fazer isso, mas quando você descobre o que é que você entrega dentro desse EVP, é muito importante porque aquilo vai ajudar você a comunicar a sua marca empregadora. Então eu brinco que o EVP, ele é a base dessa construção. O EVP é as promessas de valor, né? E o que é o Employer Branding? É a reputação que você cria a partir da comunicação dessas promessas de valor. Então, a forma como você comunica essas promessas para dentro da sua empresa, ou seja, para suas pessoas colaboradoras, e a forma como você comunica isso também para fora da empresa, para as pessoas candidatas e para o mercado, é o que realmente cria a sua reputação. E aí tem uma grande diferença, né? Muita gente confunde também cultura organizacional, Employer Branding, EVP, como é que tudo isso se conecta. Eu sempre brinco que em cultura não é Employer Branding, embora o Employer Branding e o EVP, né, as promessas de valor, elas bebam dessa fonte que é a cultura, não dá para você desconectar isso, né? Mas o que a cultura não responde é uma pergunta super importante, que quem responde é o EVP, ou seja, as promessas de valor. A cultura é o DNA de uma empresa, aquilo que você é como empresa, a forma como você se comporta, aquilo que você é, os relacionamentos, os comportamentos que você tem como empresa, mesmo quando ninguém está olhando, né? Então, é aquela coisa bem de fazer parte daquela empresa. Quando a gente olha para o EVP, a pergunta que a cultura não responde é por que as pessoas estão lá e por que elas amam trabalhar nessa empresa? A cultura não responde isso, a cultura é simplesmente aquilo que a gente é como empresa. Quem responde o porquê as pessoas amam trabalhar numa empresa é o EVP, ou seja, as promessas de valor, que vão ser únicas para cada empresa, né? Então, é a partir dessa primeira pergunta e provocação que a gente descobre as promessas de valor, né? Por que as pessoas amam trabalhar nessa empresa? Qual é o grande diferencial que eu tenho e que as pessoas gostam de trabalhar aqui e não em qualquer outra empresa do mercado? Então, isso é o que me ajuda, geralmente, a construir a reputação de marca empregadora e a forma como eu comunico essas promessas de valor para o mercado. Os valores têm que ser genuínos, né, Suzy? Tem que ser genuínos. Hoje as pessoas já não aceitam mais, né, coisas falsas. Não é só ter ali no quadro ali, né? Não, precisa corresponder à realidade, né? E se você não faz isso de forma muito assertiva e intencional, você tem outras questões relacionadas à reputação. Muitas crises de marca acontecem justamente por esse cenário, né? A gente vê crises de marca acontecendo nas marcas comerciais, institucionais, quando a empresa não entrega aquilo que ela está prometendo em relação a produtos ou serviços. Com a marca empregadora não é diferente. Quando você não entrega aquilo que você está promovendo, né, como marca empregadora, faz com que você não tenha uma boa reputação e gera uma crise de marca. Por isso é tão importante ter essa coerência e saber trabalhar de maneira estratégica e muito profissional a gestão de marca empregadora. O efeito é super negativo, né? Você vender uma coisa e na prática não é. Isso aí, o efeito vai ser em dobro e triplo ali de negativo. De repente é melhor a empresa nem vender isso daí, o que não é real, o que não é genuíno, né? Do que você colocar no quadro, né? Vender a imagem ali, e no dia a dia é totalmente ao contrário daquilo.
Poxa, isso aí é muito negativo, Suzy. É verdade. Isso vai... O efeito dominó aí é até pior, porque aí, poxa, aí você vai sair falando da empresa, ó, lá não é nada disso... E pega mal para a empresa isso daí. Exatamente. E muitas vezes isso vai se repercutir, inclusive, na estratégia do negócio, né? Quando você você promove uma coisa que você não entrega, seja no processo de entrevista da sua marca empregadora para os candidatos, seja na experiência de trabalho das pessoas colaboradoras, né? Isso se repercute. Muitos clientes hoje, né, fecham ali contratos com empresas, as áreas de compras entram pedindo, né? Como é que aquelas empresas entregam a marca empregadora, como é que aquelas empresas, para eu contratar uma determinada empresa, eu tenho que ter certeza de que ela é uma boa empregadora, né? Então, tem muitas outras restrições hoje que podem te gerar complexidades aí nesse processo quando a gente olha para o cenário financeiro também de negócios da organização, né? Quando você perde pessoas e perde credibilidade dentro desse processo, é muito ruim para a empresa, né? Você pode perder negócios no final, você pode deixar de fechar um contrato. Muita gente que tem má experiência com a marca empregadora, né, e fica com uma reputação negativa daquela marca, deixa de participar de processos seletivos, deixa de indicar outras pessoas para trabalhar naquela empresa. Muitas vezes as pessoas pedem demissão quando são colaboradores e muitas vezes saem falando mal da sua empresa, né, o que repercute também em outros cenários. E muitas vezes as próprias pessoas que são colaboradoras também são compradores dos seus produtos e dos seus serviços. E quando você entrega uma marca empregadora que é deficiente, muitas vezes quando essa pessoa sai da organização, ela deixa, inclusive, de comprar também produtos e serviços. Então, no final, a gente está falando sobre lucro, né? É verdade, Suzy. E, assim, até um ponto também que, poxa, até os investidores se afastam. Exatamente, exatamente. Dependendo da gestão de crise de marca que você tiver que fazer, né? Ou do quanto aquela marca promoveu algo que ela não era, inclusive, você perde investimentos. É verdade. Poxa. Suzy, preciso passar aqui mais 2 recadinhos, tá certo? Quer ter a sua empresa, sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Abner, por favor, coloque a imagem do prêmio Top of Mind de RH da Zuc Saúde Ocupacional. Pessoal, a Zuc Saúde Ocupacional, nossa parceira, patrocinador do programa, também foi indicada entre as 5 empresas mais lembradas do Brasil pelo prêmio Top of Mind de RH 2025 no segmento de saúde ocupacional. E agora, na última fase, conta com o voto dos amigos profissionais de RH para ser indicado ao primeiro lugar do prêmio Top of Mind de RH 2025. Na imagem está aparecendo o QR Code. Entrem e façam a indicação. Eu conheço de perto a Zuc Saúde Ocupacional. Eles vêm realizando trabalhos incríveis junto às empresas clientes. Com certeza merece o nosso voto, reconhecimento, apoio e indicação. Também a Zuc aí também está no top 5, né? Como a Total Pass, né? E reforço que novamente aqui, ó, voltem lá também na Total Pass, no segmento saúde e bem-estar, não é isso? Isso mesmo. E a Zuc no segmento de saúde ocupacional. Suzy, eu brinco, eu falo que aqui é o MBA ao vivo. Né? É uma verdadeira aula aí, é o MBA ao vivo aqui. E com certeza você está ajudando quem está assistindo e quem vai assistir também, tá? E aqui o Cláudio Rodrigues. Abraço, amigo Cláudio. Pode falar, audiência do programa. Poxa, Cláudio, um abraço aí. O Pode Falar, Suzy, é um programa aqui da casa aqui, né? Que fala de esporte. E é do time local de Guarulhos, que é o Flamengo. Que legal. Que, aliás, o meu filho treina lá, né? Poxa, um grande clube aí. Cláudio, gratidão, meu amigo. Acontece, o Pode Falar é todas as quintas, né, Abner? Todas as quintas, 20 horas, é isso ou não? 20 horas. Pessoal, acompanha, Pode Falar, hein? Esporte. Suzy, de que maneira podemos transformar a cultura, os valores e o EVP em experiências concretas para os colaboradores? Esse é um passo muito importante, né? Depois de você identificar as promessas de valor, toda a estratégia para você comunicar isso é muito importante. E isso tem que fazer parte de tudo o que você faz, né? Tem que fazer parte ali de forma muito genuína e integrada com as ações
que geralmente você faz na sua empresa, né? Então, se você tem lá os seus rituais de cultura, tem que fazer parte desses rituais de cultura, falar sobre as suas promessas de valor. Isso tem que estar colocado, né, aí na boca do CEO, do presidente, das lideranças. Eles têm que estar profundamente conectados e saber exatamente quais são as promessas de valor da sua marca como empregadora. Tem que ajudar, né, e entender que quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando de uma estratégia que ela é uma estratégia da organização. Isso é muito importante, né? Embora a gente geralmente tenha essas áreas ou o push desse assunto, né, por parte das áreas de recursos humanos, não é uma responsabilidade de recursos humanos. Na verdade, é uma responsabilidade de cada pessoa colaboradora dentro da organização. E principalmente do grupo de lideranças, né? As lideranças são que movem a organização de uma forma muito profunda, né? É a liderança que traz aquilo que é exemplo, aquilo que é cultura, né? Então, uma cultura não funciona se a gente não tiver a liderança apoiando essa transformação cultural. A mesma coisa com uma estratégia de employer branding. É preciso que as pessoas acreditem e saibam o que é uma estratégia de employer branding e, principalmente, falem sobre isso, se comuniquem sobre isso, tragam as promessas de valor dentro dos seus rituais de equipe, das oportunidades que tiver de falar para o mercado, que tragam essas promessas de valor, por exemplo, quando é uma pessoa líder que vai contratar alguém e está fazendo parte ali do processo seletivo, que quando for entrevistar essa pessoa candidata, possa falar realmente sobre as propostas de valor da sua empresa. Então, tem muitas formas da gente ajudar e trazer essa conexão para o dia a dia e para a prática. Acho que o importante é a gente comunicar essas promessas de valor de forma consistente, verdadeira, genuína e com frequência, né? A gente trabalha a comunicação, a forma como você expõe as promessas de valor é o que é o employer branding, a forma como você comunica isso. E essa comunicação precisa ser frequente, né? Você vai ter sempre pessoas novas entrando na sua organização, você vai ter sempre pessoas que vão estar imbuídas nos seus trabalhos ali, então você precisa fazer reforços de comunicação contínuos dentro desse processo. E realmente fazer com que as suas promessas tenham aplicação prática. Então, se você se coloca lá como uma empresa inovadora, quais são as ações práticas do RH, das outras áreas, que mostrem claramente para a sua organização que você é uma empresa inovadora, né? Então, precisa se criar coisas que realmente tragam esses valores, né, essas promessas de valor efetivamente para a prática, né, ou deem luz para isso. Então, tem muitas oportunidades para se fazer isso de maneira mais tangível, né, mas com bastante frequência. Esse é um ponto muito necessário. Poxa, bacana. A gente até estava conversando aqui lá nos bastidores e a gente até falou um pouco sobre a questão da autorresponsabilidade, né? Então, quer dizer, tem ali a marca empregadora, né, tem todo um ambiente propício para isso, né? Mas então as pessoas também têm que ter essa questão da autorresponsabilidade. Seria isso ou não, Suzy? De realmente aplicar na prática ali o que é necessário para realmente atingir a expectativa do que é esperado como um todo ali para a empresa, né? Ou não, Suzy? Quando a gente fala sobre essa gestão de marca empregadora, né, é isso. Às vezes fica na área de RH, às vezes fica na área de marketing, mas o importante é entender que todo mundo é um agente de marca empregadora. Todo mundo, no final do dia, qualquer colaborador, independente do nível hierárquico, é um embaixador daquela marca empregadora. Quando você vai no churrasco de domingo e você fala sobre como é a sua experiência de trabalho na empresa que você está, se você fala da sua cultura, se você fala da liderança, de como é a sua experiência de trabalho, se você vai falar bem ou vai falar mal, isso é o que ajuda a formar a sua reputação como marca empregadora no final do dia. Então, o que as pessoas têm que entender é que essa reputação, que essa questão de marca empregadora, ela é uma responsabilidade compartilhada, né? Embora sempre tenha uma área que vai provocar para que as ações se organizem e se crie essa estratégia e se meça, né, o resultado dessa estratégia de marca empregadora, a responsabilidade coletiva é nossa também. A partir do momento que você trabalha numa marca empregadora, você também é responsável por ela, né? Então não adianta só culpar o RH, culpar o negócio, etc., pelas coisas que acontecem naquela marca, mas o que é que você, como colaborador individual, também está fazendo para que essa reputação melhore, né? Qual que é o seu papel, qual que é a sua responsabilidade dentro desse cenário? E todo mundo tem essa responsabilidade. A partir do momento que você trabalha nessa empresa, que você fala sobre ela, você também tem um papel ali de direcionamento, de alguma forma, para várias pessoas, para o seu networking, para as suas redes de colegas, amigos, familiares, a respeito daquela marca empregadora, né? Ou seja, é um papel muito importante de todo mundo, né? E a gente tem que estar muito consciente dessa
essa responsabilidade coletiva. As ações têm que ser genuínas também, né, Suzy? Da mesma forma como a coisa fala de marca empregadora, ser genuíno mesmo ali, verdadeiro, as pessoas também têm que ter ações genuínas também, né? Exatamente, exatamente. E tem que trazer consistência dentro desse processo, né? Tá. Quando a gente olha principalmente para a liderança tem um papel muito importante de ajudar a fazer esses alinhamentos no dia a dia, né? A gente vê muitas empresas onde você tem uma cultura, onde você tem uma determinada reputação de marca empregadora diferente de acordo com a área, porque a liderança acaba moldando a partir das experiências que ela gera naquelas pessoas colaboradoras de maneira mais individual, né? Tanto que uma das coisas que a gente usa muito de mercado é a sombra da liderança, né? Geralmente as pessoas de determinada área, elas seguem os comportamentos que aquela liderança de alguma forma impõe. Então, se você como liderança também tem uma grande responsabilidade, maior ainda até do que seus colaboradores, de ajudar a gerir essa marca empregadora, de ajudar a trazer isso para os seus rituais, a gerar os comportamentos corretos, a promover as promessas de valor de maneira correta da sua marca empregadora, para que essas pessoas possam ter experiências de maneira mais equilibrada e não experiências completamente diferentes de acordo com a área por conta da sua liderança, né? Poxa, então a liderança então é o espelho, Suzy? Tem que ser o espelho ou não? É o exemplo, por exemplo, né? É o grande espelho, é o grande exemplo, né? Como a gente fala de cultura organizacional, né? Quando a gente fala de cultura também, a cultura existe muito a partir da liderança, né? Sim. Então, quando você vai fazer uma estratégia de gestão de marca empregadora, por isso que a gente fala, não adianta essa estratégia de vir de baixo para cima, ela tem que vir de cima para baixo. Ela tem que estar muito entendível dentro das áreas, né? Os profissionais de RH que geralmente puxam esses temas, uma das perguntas que eles trazem, né, ou de dificuldade é como que eu vendo isso para a liderança, como que eu ganho esse apoio? E a grande verdade das experiências desses quase 20 anos que eu tenho aí em Employer Branding é que essa estratégia não dá certo se você não tiver um sponsor muito forte, se você não tiver uma pessoa que realmente compre essa ideia de marca empregadora e acredite nisso, né? Então, quando as estratégias dão certo, é quando o CEO, quando o presidente acredita muito naquela estratégia, quando ele desce essa mensagem a partir dele também, que as lideranças têm que estar muito conectadas com essa estratégia, e isso desce ali em formato de cascata de cima para baixo, isso tende a funcionar muito mais rápido e muito mais fácil, né? A mesma coisa quando a gente quer fazer alguma mudança cultural, tem que sempre vir de cima para baixo, né? Então, com o Employer Branding é a mesma coisa. Poxa, bacana. Suzy, olhando para o futuro, os próximos anos aí, quais tendências você acredita que vão ganhar força no Employer Branding? Olha, Cláudia, acho que não é nem pelo futuro, acho que é muito já o presente, né? Acho que duas coisas que a gente pode falar que ganham muita força, eu acho que não é nada diferente do que a gente já tem olhado para RH também, mas que se reflete nas estratégias de Employer Branding. Dados é fundamental, né? Então, você olhar para a gestão de marca empregadora, tendo os dados e os KPIs, as métricas corretas para você fazer as correções necessárias, né? Se antes a gente olhava para a gestão de marca empregadora de maneira mais informal, e era difícil medir essa trajetória do que dava dando certo e errado, hoje a gente não pode mais ter essa desculpa, né? Para você ter um investimento de uma empresa dentro desse cenário, o CEO tem que estar muito convencido de que esse investimento vale a pena, de que é importante e que esse investimento de tempo ou de dinheiro precisa ter garantias de resultado, né? Que não vem a curto prazo, então por isso é importante ter essa medição. Então, coisas que estão relacionadas às áreas de dados, de People Analytics, tudo que puder estar conectado com outras informações de RH é importante para que você consiga gerir de forma correta essa gestão de marca empregadora. Então, essa é uma tendência que já vem nos últimos anos aí muito forte. E agora o uso de inteligência artificial, obviamente, né? Então, também inteligência artificial dentro das estratégias de Employer Branding, principalmente quando a gente olha para os mercados de recrutamento e seleção, né? Então, com mais ações de marca empregadora ou mais fortalecimento dessas marcas empregadoras através do uso de inteligência artificial também dentro desses processos, né? Então, eu vejo essa como duas frentes muito importantes. Então, dados e inteligência artificial. Exatamente. Acho que essas são duas tendências que já estão mudando o mundo de RH e eu vejo muitos profissionais preocupados, né? Acho que dados já é algo que a gente já tem falado há muitos anos, inteligência artificial veio aí com muita força também, traz uma certa preocupação para os públicos, né, de RH e como é que a gente vai ministrar essas áreas, mas acho que a gente tem que olhar isso com um olhar positivo, né? São coisas que vão ajudar muito a gente a trazer profissionalismo para dentro das áreas de RH e as estratégias de Employer Branding não são diferentes.
Poxa, que é um tema tão bacana que dá pra ficar o dia todo aqui, ainda mais com a Suzy, né? Com essa experiência incrível aí. Mas uma pena, mas já tá terminando o programa aí, Suzy. Que pena. Mas antes disso, eu queria te dar aqui um brinde, aqui, um presente aqui da Zuc Saúde Ocupacional, tá certo? Ah, obrigada. Tem um mousepad aí, uma caneca, uma caneta aí. Que ótimo. Um brinde obrigada, Zuc. Bom, eu agradeço demais a sua participação aqui no programa. Você precisa voltar aqui mais vezes. Pode convidar que eu volto. Deixe as suas considerações finais, reforce as suas redes sociais da Total Pass. Ótimo, então para quem quiser me seguir aí, todas as minhas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho LinkedIn, tenho Facebook, tenho TikTok, todas as redes você vai me encontrar sempre como Suzy Claverry, os dois nomes aí juntos, que não são muito comuns, então dificilmente você vai achar alguém aí com o nome igual, fica bem fácil de me achar nas redes sociais. E sigam as redes da Total Pass também, então aproveitando aí todas as redes também, como Total Pass ou Total Pass Brasil, você consegue informações aí sobre tudo aquilo que a gente oferece para o universo de saúde. E aí, acho que para fechar, Cláudio, primeiro, né, finalizando, eu gostaria de agradecer aí novamente você, o convite por estar aqui, a Rede Alto Tietê também por esse convite super importante. E acho que uma frase que eu deixo para vocês é algo que eu costumo dizer sempre no mercado, nas palestras, nos formatos que eu faço, né? Quando você precisa ter certeza de que as coisas estão dando certo, ou quando você quer uma trajetória, um caminho para entender aí o cenário de employer branding, principalmente, e até de gestão de talentos mesmo, quando a gente olha para recursos humanos, tem uma frase que eu gosto muito, né? It's all about people, it's all about experience, eu sempre uso essa frase, né? Que é tudo sobre pessoas e tudo sobre experiência. Como é que você tem certeza de que as coisas que você está fazendo nesses direcionamentos, seja a gestão de marca empregadora ou gestão de talentos, está dando certo? É quando as experiências são positivas a ponto de gerar cenários positivos e sentimentos positivos para a sua organização, para os colaboradores e para a sua marca. Uau! É incrível, gente. E também é escritora, palestrante, olha só, é completa. Falando em escritora, fala o nome do seu livro e onde que posso adquirir ele? Maravilha! O meu livro está em todas as livrarias, você encontra também em todos os e-commerces, principalmente aí Amazon com as referências e etc, né? Ele é vendido também no site da Editora Líder, então tem vários formatos aí. Tem o livro também para você acessar digitalmente, o livro físico, ele está disponibilizado para outros países aí também. A gente tem muitas vendas em Portugal e outros países, né, que tem a língua portuguesa como base também, porque torna mais acessível o conteúdo desse tipo. Então, o livro, só reforçando aqui com vocês, se chama Isso é Employer Branding. E ele foi lançado aí pela Editora Líder. Poxa, então, assim, quem quiser se aprofundar no conhecimento e além de repente, buscar aí a Suzy nas redes sociais e adquirir o livro aí, né, Suzy? Poxa, parabéns, viu? Olha, uma excelente profissional de RH, escritora, palestrante. Suzy, maravilha, mais uma vez gratidão. Foi um prazer imenso receber você aqui, uma honra, né? De ter você aqui no programa. E como a gente falou aí, se sinta à vontade para voltar em outros momentos aí, né? Trazer temas aí que você queira ficar à vontade para falar aí, né? Fique à vontade, tá bom? Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, a PG Portugal e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC, a Remunerar Consultoria e o Peixe 30 Recruiter. Pessoal, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!